Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão, principalmente para esse confronto de logo mais. A gente vai trazer para você aqui um corte do troca de passes, já trazendo a provável escalação, falando sobre toda a preparação para esse grande clássico, primeiro Choque Rei de 2026. Então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos começar já aquecendo esse clássico entre Palmeiras e São Paulo, clássico que se chama Choque Rei e que a gente já começa a trazer informações com o giro da nossa reportagem. A gente tem a Estela Gomes já trazendo os detalhes do clube, as últimas notícias do Palmeiras e chega agora com as informações pra gente. Bem-vinda, Estela! Tudo bem, amigos do Troca? O Palmeiras vive momentos de tensão e pressão dentro e fora de campo. Vocês lembram do episódio de 4 indivíduos que estiveram envolvidos num ato de pichação no muro da sede do Palmeiras logo depois da goleada sofrida contra o Novo Horizontino por 4-0. Hoje, segundo a apuração do nosso setorista Thiago Ferri, do GE. Globo, a Polícia Civil identificou os 4 indivíduos e o Palmeiras vai processá-los pela pichação e a presidente Leila Pereira por difamação e calúnia, porque em uma das frases escritas no muro estava em abre aspas, Leila, o seu negócio é roubar, fecha aspas. Dentro de campo, o Palmeiras segue nesse clima de pressão depois da goleada sofrida e amanhã, no sábado, vai enfrentar o São Paulo no Clássico pelo Campeonato Paulista. Com o Palmeiras que deve se aproximar muito do time ideal de Abel Ferreira para 2026. Conta com o retorno do atacante Vitor Roque, que foi poupado por conta de dores no tornozelo. A dúvida é se volta a contar com Andréas Pereira, que é um jogador que vem se recuperando de lesão no ombro. Caso ele esteja bem, deve estar entre os relacionados, não deve iniciar a partida. E também de Felipe Anderson. Felipe Anderson passou por transição depois de lesão, ainda não jogou em 2026, está recuperado e pode estar na lista de relacionados, ainda brigando por uma vaga entre os titulares. É isso, amigos. Volto com vocês. Abração, Estela. Valeu pelas informações. Falando desse clássico que rola a partir das 6h30 da tarde na Arena Barueri. Palmeiras e São Paulo entrando em campo no Choque Rei depois de resultados adversos, né? No estadual, o Palmeiras levou 4-0 do Novo Horizontino e o São Paulo também vem de derrota 3-2. Foi a derrota para a Portuguesa. Eles precisam dar uma resposta rápida. O São Paulo já há mais tempo está convivendo com uma crise política que acaba afetando dentro de campo. O Palmeiras sofre um baque quando tem uma goleada para um time como o Novo Horizontino, que está mostrando um bom desempenho no campeonato, mas é um time menor, um time que a gente não pode colocar na mesma prateleira do Palmeiras. Esses times chegam com a necessidade de uma resposta. Que estratégias vocês acham que podem ser colocadas em campo, Belli? Que momento para você dar resposta, hein? Justamente num clássico assim. A gente olhando as equipes, olhando os trabalhos, o trabalho do Palmeiras é um trabalho mais longevo, um trabalho mais sólido. Por mais que tenha tropeçado na última partida contra o Novo Horizontino. Mas se você olhar o plantel e todos os atletas que o Abel Ferreira tem à sua disposição, é um time mais robusto do que o time do São Paulo. Por um outro lado, né, se a gente fala de estabilidade no Palmeiras, de uma condução de trabalho, a gente vê um São Paulo que não está apenas figurando no noticiário de esportes, mas também no noticiário policial. Né? É um São Paulo que está passando por uma crise interna muito grande, que obviamente está sendo resolvida aos poucos. A gente vê um processo de impeachment do ex-presidente Júlio Casares, um novo presidente assumindo ali o comando, só que para arrumar a casa ainda vai demorar um pouquinho mais de tempo. Né? Então, falando agora de estratégia do que pode ser utilizado em campo e bola. Bom, o elenco do Palmeiras é um elenco melhor. Né? Acho que o Palmeiras tem sofrido um pouco com essa falta de criatividade. A gente vem falando nisso desde o final do ano passado. Um Palmeiras que, em alguns momentos, tem muita dificuldade de jogar contra equipes em bloco baixo e, realmente, está faltando um pouquinho de inspiração. O Abel Ferreira, apesar de ter bons jogadores à sua disposição, nessa reta final de 2025 e nesse começo de 2026, por mais que tenha vencido as partidas iniciais do Campeonato Paulista, ele talvez não tenha convencido. Né? Ele venceu, mas não convenceu e vem de uma derrota. Assim, o Palmeiras precisa ir além dessa ligação direta. Né? O Palmeiras precisa utilizar um pouco mais esse jogo passando pelo meio de campo. Tem jogadores bons à disposição, tem jogadores capazes, né, de fazer o diferente. Né? O Palmeiras não é só ligação direta.
Longe disso. Também a ligação direta é uma parte dessa estratégia dessa equipe tão vitoriosa. Mas esse jogo precisa passar um pouco mais pelo meio de campo. Acho que quem conseguir dominar um pouco melhor esse setor do gramado tende a ter mais facilidade no decorrer da partida. São Paulo tem uma missão um pouquinho mais difícil, né? Um Crespo que em 2025 sofreu com muitas lesões, agora está vendo alguns atletas voltando, retomando seu ritmo de jogo. O Caleri, por exemplo, um cara que ficou fora o ano inteiro praticamente, já fez 2 gols na última partida contra a Portuguesa, mas é um São Paulo que ainda tem algumas deficiências. Acho que em termos de... Talvez a gente botasse um termômetro nas equipes, eu acho que o Palmeiras está um pouquinho mais quente do que o São Paulo, mas isso não significa que o Palmeiras vai vencer, que o São Paulo vai vencer. É um clássico e é um momento muito delicado, porém importante para essa resposta acontecer. Pois é isso, e a probabilidade, né, de as equipes colocarem força máxima também demonstra o quão importante esse clássico se torna para os dois lados, Alex. O clássico, ele é sempre importante, porque ele pode deixar marcas, né? Ele arruma ou bagunça a casa, né? É isso daí. O fato de você não perder, beleza, fica igual ali para os dois. O Palmeiras começa o ano, sim, de repente até melhor, por causa de 3 vitórias, e perde agora, fica ruim. Aí vem um clássico, mas esse clássico é em casa, né? Com um time forte, sim, com um time que tem está nesse momento com uma pressão pela maneira que terminou o ano passado. Essa situação extra-campo é bem legal que se encontre, né, quem fez isso, porque nunca foi e nunca será a melhor forma de você protestar, né? Então a punição ela tem que vir para um país nosso que tem dificuldade com isso. É porque quando o protesto ele vira pichação, ele já é vandalismo, né? Vandalismo, então a passa. gente muda um pouco a configuração da coisa. Para mostrar e educar que as coisas têm limite, né? E tem que ter, seja do lado institucional ou até do lado pessoal com a própria Leila ou com qualquer outro dirigente ou atleta, qualquer outra pessoa que esteja envolvido nisso. Para o São Paulo é um momento assim, é um momento importante, porque assim, essa saída do Júlio Casares, acredito que venha sim trazer pelo menos um pouco mais de tranquilidade daquele vulcão entrando em erupção com tudo que vinha acontecendo internamente. Então é um momento de acalmarem as coisas, de você de repente reprogramar isso, aí já tem a saída do Muricy, e aí ver com o que o novo presidente ele vai acabar arrumando essa estrutura, né? Essa mudança que está tendo no São Paulo é uma oportunidade, sim, para de repente buscar um outro caminho. No Corinthians está acontecendo isso. Agora parece que está sendo muito bem feita a princípio, né? E com isso, o resultado de campo, você indo com menos problema externo para dentro de campo é sempre melhor. E essa questão de estar com o Caleri, estar com o Lucas, o São Paulo já vem realmente mais forte, mais fortalecido do que vinha nesse tempo sem esses atletas. A questão de ter perdido o Oscar para aposentadoria, para o seu problema, é uma pena, né? Mas a vida ela vai ter que seguir. E esses jogadores, elas são importantes. E aí o clássico realmente ele pode trazer algo que essas equipes do São Paulo têm conseguido complicar muito o Abel Ferreira. E às vezes acontece isso no futebol, de um time se identificar com o outro. Mas é um grande jogo. O clássico é sempre um grande jogo, principalmente se vão estar a maioria dos protagonistas nesse gramado. Então tem tudo sim para ser um grande jogo. E o que eles vão levar? É lógico que o São Paulo ele vai jogar fora de casa, vai tentar começar a fazer um jogo seguro e tudo. Mas o Palmeiras, certeza que ele quer retomar aquela questão que ele teve também antes da má fase no Brasileirão, de goleadas em casa. Né? 3 gols, 4 gols, jogando para cima, aí não tinha linha baixa que segurasse, não tinha nada, né? Então é um grande momento no início de ano, já vai ser esse quarto ou quinto jogo, né? Quinta rodada. Onde muitos desses atletas já vão jogar seu terceiro jogo, um exemplo. Então já vão estar um pouquinho melhor. Pois é. Falando nisso, deixa eu mostrar para vocês a tabela de classificação do Campeonato Paulista, só para vocês verem a diferença, né, de posição das duas equipes que se enfrentam, Palmeiras e São Paulo. Tá aqui no nosso telão para vocês. Ó, o Palmeiras é o terceiro colocado, depois da derrota para o Novo Horizontino. O clube, inclusive, passou o Palmeiras na classificação, está empatado com o número de pontos, mas ganha no saldo de gols, que nesse momento é de 6 do Novo Horizontino e menos 1 do Palmeiras. E lá do outro lado, olha ali, ó, brigando com a parte de baixo da tabela de classificação, a gente vê o São Paulo é o 14º colocado, com 4 pontos conquistados apenas. Tem 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas no Campeonato Paulista. E, por enquanto, só conseguiu conquistar esses 4 pontos. Ainda precisa ter um melhor desempenho para não ficar lá na parte de baixo, lutando contra o rebaixamento no Campeonato Estadual.
Agora, os times prováveis também vão aparecer aqui no nosso telão para a gente entender o quanto de força estão indo a campo dos dois lados. Aparentemente, o que a gente está prevendo aí com a apuração dos nossos colegas do GE. Globo é justamente de força máxima para os dois lados, ou pelo menos tudo que os técnicos têm de melhor, né? E aí a gente vê ali no Palmeiras a possibilidade de voltar o Vitor Roque, o Flaco volta para aquela posição dele de jogar ao lado do grande companheiro que fez sucesso na temporada passada, porque até nesse jogo contra o Novo Horizontino, o Flaco teve uma dificuldade, sendo aquele primeiro homem lá na frente, o homem de referência, né? Então muda ali o posicionamento, vai jogar ao lado do seu companheiro. Tem uma dúvida ali se vai com o Maurício ou com o Andréas Pereira, mas deve voltar o Marlon Freitas ao meio do campo, o Luiz Pacheco deve ganhar mais uma oportunidade, o Alan também deve aparecer ali na direita do ataque do Palmeiras. E o Bruno Fux deve ganhar vaga na zaga. No último jogo foi o Murilo, inclusive foi substituído no intervalo, né? O Murilo deu lugar ao Benedetti. Do lado do São Paulo, tem dúvida lá no ataque se o Calleri vai começar jogando ou não, se ele vai com o Tapia. Do lado ali esquerdo do ataque também, dúvida entre Ferreira e Luca. E o resto do time também é tudo que o Crespo vai poder usar de melhor, vai colocar na partida para esse jogo. Eu quero saber de vocês, assim... só para deixar claro aqui, tem uma dúvida do Calleri, justamente por causa da longa lesão que ele teve, né? Problema de joelho. E o Lucas Moura também, 2 jogadores que se machucaram, tiveram lesões graves, ficaram um longo período fora. Então há essa questão se eles vão ou não para o jogo no gramado sintético. A gente sabe que é uma queda de braço muito forte, é um grande clássico, mas é isso, 2 times buscando recuperação. Um baque muito recente da goleada do Palmeiras e do lado do São Paulo, tudo que está vivendo na sua crise fora de campo e ainda os maus resultados no estadual. Vocês acham, gente, que um clássico como esse bagunça também a vida dos técnicos? Porque, assim, o Abel Ferreira está sendo muito cobrado por uma temporada sem títulos. O Crespo chega pressionado pelo que vem vivendo desde a temporada passada. Isso pode balançar de alguma forma cargos ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Eu acho que é muito cedo. Eu acho que é muito cedo e, para além de ser muito cedo, não vai ser, na minha opinião, um resultado num clássico que vai colocar à prova o trabalho inteiro do Abel Ferreira na frente do Palmeiras. E, por um outro lado... Acho que o Abel Ferreira até menos, né? Muito menos. Mas talvez o Crespo com toda essa pressão... Então, mas será que não é necessário para o São Paulo ter no Crespo essa figura de segurança? Porque o São Paulo já está desorganizado. Se você, após um resultado adverso, demite um treinador que está segurando as pontas do jeito que ele consegue. Ano passado, eu gosto de lembrar disso porque foi algo trágico para o São Paulo. O São Paulo não tinha jogadores para completar banco de reservas, porque o departamento médico estava lotado. E o Crespo, ainda assim, conseguiu deixar esse time na metade de cima da tabela. Então, eu acho que não deveria. Assim, se vai balançar, eu não sei, mas eu acho que não deveria. Por motivos distintos. Primeiro, porque no Palmeiras você tem um trabalho muito sólido do Abel Ferreira, que pode ter passado ali por altos e baixos no decorrer desses anos todos. Mas, de longe, é um dos técnicos mais sólidos do Campeonato Brasileiro, né? Do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro, a gente está falando de estadual. E no lado do São Paulo... né? Porque tá quase começando o Brasileirão. Falta pouco, alguns diazinhos só. E pelo lado do São Paulo, eu acho que o São Paulo não precisa de mais um problema. Né? Eu acho que a saída do Crespo, ou o questionamento do trabalho do Crespo, agora, assim, se isso é um problema... Dá uma segurada nesse problema, porque o São Paulo tem tantas outras situações para resolver, que o Crespo, independentemente do que aconteça na partida de amanhã, para mim, ele ainda tem lenha para queimar nesse São Paulo. E, repito, poucos foram os momentos que ele contou com o seu plantel 100%, sabe? Ele está sendo posto à prova a todo momento e ele está conseguindo, de certa forma, dar um gás para esse São Paulo sobreviver, né? E mais do que sobreviver, assim, sobreviver pro São Paulo é muito pouco, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não deveria, pelo menos ao meu ver, não deveria balançar nenhum dos dois. Não deveria balançar, pode ser que comece um balanço também, né? Principalmente mais pro lado, acho que do São Paulo, porque a situação na tabela ela é ruim e um mau resultado no sentido de jogando muito mal. Eu acho que só assim, né? A tendência é que não aconteça, mas futebol é muito louco. O Abel, eu acho que não. Pode ter uma encheção de saco aqui, uma cobrança outra ali, mas ele, com a presidente aí, do jeito que eles estão, ele tem realmente algo... acho tem mais retaguarda, né? Tem retaguarda, né? A costa tá mais larga ali, até por causa do histórico todo. E a relação da direção com o Crespo do São Paulo, a nova, eu acho que tem que ter dado
tranquilidade, foi trocado toda a estrutura. Exato. E dando ele toda essa estrutura, ele poder contar realmente com todos os jogos, com o maior número de jogadores importantes que o São Paulo tem, que paga, que investe. E aí o novo presidente, que já participava da estrutura, aí de repente ele acabar tomando as suas. Mas seria legal se ele também, em algum momento, dependendo do que acontecer, ou até antes, falar, opa, vem aqui publicamente também, para falar com o torcedor, que precisa-se de uma união, né, de uma convergência agora, independente dos resultados que são necessários, isso a gente sabe, né? O São Paulo não pode ficar na situação, não vai poder ficar vivendo, vamos dizer assim, dessa situação para explicar algumas coisas, né? Para justificar. Mas que o resultado possa bambear alguma coisa por esses lados, acho que não. Acho que a rede ali tá dobradinha ainda, ninguém vai balançar. Não, e nem precisa de um problema a mais, né? Como a Beli bem falou, seria mais uma questão para o São Paulo resolver, eventualmente ver e ter uma crise também com o seu comandante, com o seu treinador. E do Palmeiras, falando assim, até da escalação, também, de repente, pode ser que Andreas com Marlon Freitas... Deu um bom match, uma boa combinação. Qualidade tem, então o campo ele tem que mostrar o que o Abel tem de ideia. O Andreas, ele pode jogar em algumas dessas funções. Então também é sempre uma oportunidade a gente ver, né? O Lucas Moura, como eu falei, ele nem aparece ali no campinho porque ele não foi relacionado para a partida, vai ser preservado justamente pelo jogo no gramado sintético em função das lesões frequentes. Tem um lado em São Paulo o seguinte, esses jogos do São Paulo em casa, a cidade de São Paulo está numa sequência de chuvas pesadas. O São Paulo tem jogado em campos pesados. E não só jogado, ele treina lá também. Então, alguns dias deve ter treinado, eu não sei os dias e horários que eles treinaram, mas que vem realmente São Paulo passando por um período de chuva e chuvas fortes, e isso também, o treinamento às vezes pode ajudar nessa questão de decisão para dar uma recuada com o Lucas, às vezes não colocar o Caleri de início no jogo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse grande clássico de logo mais. Os dois times muito pressionados, né? Essa é a grande verdade. E, independente de estar pressionado ou não, eu acredito que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo entrariam com o time máximo, com sua força máxima, com o time titular, porque clássico é clássico, né, rapaziada? Claro que contra o Santos o Abel ainda deu uma mesclada, mas agora já é o 5º jogo da temporada, não tem para onde fugir, tem que entrar com o time titular. E aí, cara, vamos falar a verdade, né? De todo mundo aí, cara, a gente vê que o Piquerez não tá jogando bem, infelizmente. Kelvin, lateral fraco, para mim. Era muito melhor ter ficado com o Gilberto, que eles emprestaram para o Atlético Paranaense, mas enfim. Assim, ali pelo lado direito, tendo o Alan na frente, eu prefiro o Giai, cara. Também não é isso tudo, sim. Mas ele é melhor defensivamente do que o Kelvin. Então, o Kelvin, ele se lança até um pouquinho mais, mas não tem essa qualidade toda, não. Mesmo no ponto forte dele, que é atacar, ele também não é tão bom. E para defender, só Jesus na causa. Então, assim, tendo o Alan ali pela direita, eu colocaria o Giai. Mas, enfim, a gente já sabe que o Abel tem batido nessa tecla com o Kelvin, porque ele pediu, né? Vai bancar até quando puder, né? Então, assim, na zaga, o Murilo realmente não vive uma boa fase já há algum tempo. Entrou muito mal contra o Novo Horizontino e deve perder a vaga aí para o Bruno Fux, que para mim é melhor do que hoje, está jogando melhor do que o Murilo, né? E aí, cara, no meio de campo a gente tem essa mescla de experiência com o Juventude, né, do Marlon Freitas com o Luiz Pacheco. Gosto muito do garoto, tem feito boas partidas, né? No jogo do Novo Horizontino ele entrou já faltando 5 minutos para acabar o jogo. Eu nem colocaria ele nessa fogueira, mas enfim, o Abel achou por bem. E, cara, ali pela esquerda, sinceramente, tem a possibilidade do Felipe Anderson, que já fez a transição. E, sinceramente, cara, não conseguiu jogar. Raros jogos que ele conseguiu fazer apresentar um bom futebol. Se lesionou lá na final, né, da Libertadores, e pode ser que volte, mas talvez pela aposta aqui da mídia, né, que ele volte só para o segundo tempo, começar a ganhar minutagem, a depender do resultado.
Então, a mídia coloca ali, cara, o Maurício ou o Andrés Pereira. O Maurício também não vem jogando bem. Se for pra gente escolher aqui como torcida, muito melhor o Andrés Pereira. E você vê, cara, como o Andrés Pereira é um excelente jogador, né? A gente já viu ele atuando ali onde está o Alan, né? Já vimos ele atuando de 8 e agora ele já vai atuar ali pela esquerda. Então é um jogador muito versátil. Então a gente acredita que pode dar um bom resultado ali pela esquerda também. Para fechar o Vitor Roque com o Flaco Lopes. Vitor Roque a gente sabe que, meu irmão, se doa ao máximo e a gente espera que o Flaco volte a jogar aquele futebol lá do segundo semestre, do início do segundo semestre, antes de ir para a seleção. E depois que foi para a seleção, parece que subiu um pouco a cabeça, queria passar a bola, com fome de fazer gol. E antes não, cara, ele estava jogando, passando a bola pro Vitor Roque. Quando não dava pro Vitor Roque, ele devolvia a bola pro Flaco. Então o negócio funcionou. E a gente espera ver essa dupla funcionando, igual, né, quando ela se iniciou. Que ela se iniciou muito bem. Aí, mais pro finalzinho do ano, infelizmente, acabou não dando tão certo, né? O time todo, sei lá, não tem muita explicação. E aí, rapaziada, a gente vai querer acompanhar, né, qual vai ser a postura do time. Porque muito se falou na mídia sobre até um boicote do elenco para derrubar o Abel no jogo contra o Novo Horizontino. Porque perder faz parte, mas do jeito que foi, sem vontade nenhuma de jogar, o Piquerez falou que ninguém queria a bola. Então, assim, tem uma parte da mídia, alguns influenciadores, jornalistas também, que acham que pode ser um boicote. Agora, a gente vai ver nesse jogo mais tarde. Se o Palmeiras entrar em campo cagando, a gente vai ver que realmente pode ser um boicote. Porque a gente sabe que o Abel queimou muito jogador bom também. O último aí, o John, não conseguiu jogar aqui, foi pro Bragantino, jogou muita bola, está sendo vendido. É bom pro Palmeiras, vai receber também? Mas ele não conseguiu aproveitar o garoto aqui. E tinha futebol para ser aproveitado. Então, assim, é um momento de instabilidade, sim. A gente sabe que a Leila banca pra caramba o Abel, mas se o elenco, meu irmão, quiser derrubar, vai derrubar. Então, vamos ver qual vai ser a postura do Palmeiras nesse jogo de mais tarde. É clássico, é difícil, mas se não tiver uma boa postura, se não mostrar um bom futebol, pode sim balançar o Abel, na minha opinião. Tá? Dependendo da postura. Perder, empatar, são coisas que podem acontecer. Agora, a postura que foi vista no jogo contra o Novo Horizontino é impossível. Esquece. Então, eu quero que você que acompanhou o vídeo até o final, deixe aí nos comentários a sua expectativa para esse jogo de logo mais. O que você acha, como que o Palmeiras vai entrar em campo, tá? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente traz um corte com muita informação do Palmeiras para você. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Rapaziada, se você puder, para me ajudar mesmo, é hypar o vídeo. Você hypa o vídeo, ajuda demais o YouTube a entender que é um canal legal, que eu trago conteúdo legal. A gente sempre está aqui buscando as melhores informações para trazer para você. Então ajuda demais o algoritmo do YouTube entender que esse é um canal legal de informação do Palmeiras. Então vai entregar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Se Deus quiser, até mais tarde com o pós-jogo, uma grande vitória do nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.